Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre um artigo do Ladislau Dobor, que é um filósofo brasileiro, publicado no site do Outras Palavras, agora no dia 15, no último dia 15 de junho, tá? O artigo se chama Os Economistas que Desafiam os Velhos Dogmas, tá? E ele fala sobre vários autores da cena contemporânea do debate da ciência política, da filosofia, que estão rediscutindo as questões, os conceitos mais tradicionais conectados com essa questão econômica, né? Então, capitalismo, comunismo, neoliberalismo, enfim, todas essas ideias aí vão sendo posicionadas aqui nesse artigo do Ladislau Dobor, que cita, né, os autores e vai comentando, tá? E aí eu acho que dá para fazer dois vídeos sobre isso. O primeiro, a gente comentando esses conceitos e ao mesmo tempo apresentando aqui, né, a reflexão sobre isso, exemplos e tal, e também citações bibliográficas, né, livros. E eu também vou dar uns pitacos aqui nesse assunto, né, citar alguns autores que eu acho bacanas e que podem ajudar também a ampliar essa visão do que ele está apontando aqui, certo? E aí, num segundo vídeo, para amanhã, a gente faz uma reflexão desse mesmo tema conectado com o caso do Brasil, tá? Então é isso, pessoal, vamos lá. O Ladislau Dobor, ele é brasileiro de origem polonesa, certo? E ele foi professor da PUC de São Paulo durante muito tempo, né? E esse artigo dele, então, como eu falei, saiu agora no dia 15, no último dia 15, né? No site do Outras Palavras, e eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? E isso aqui é importante por quê? Né? Porque antes de desenhar aqui o que ele vai dizendo aos poucos, vale colocar a importância desse assunto, porque a gente está vivendo no mundo, né, e também no Brasil uma série de discussões que vão colocando em cena essas ideias, né? Se o capitalismo está em crise ou não, né? Se o comunismo é um crime ou não, essa coisa bizarra, né, dos bolsonaristas de dizerem que o comunismo é isso, enfim, taxarem o comunismo de, né, enfim, né, o diabo na terra, enfim, essas ideias de neoliberalismo, tudo isso está pipocando aí no mundo. E a gente vai tentando ver o que tem de bom, o que tem de ruim em cada um desses conceitos, em cada uma dessas práticas ali sociais, para poder ver o que a gente pega de bom e joga fora o que é ruim, né? Para além disso, hoje a gente já tem possibilidade de olhar para esses assuntos a partir de uma perspectiva mais ampla, mais complexa, inclusive para poder, eventualmente, até abandonar esses conceitos tidos como rótulos especializantes, né? Não, essa sociedade aqui é capitalista, essa é comunista. Essas ideias, na maioria esmagadora dos casos, não se sustentam mais e talvez nunca tenham se sustentado, né? São tentativas ali históricas muito, enfim, apressadas de definir uma sociedade e um tipo de funcionamento ali como se fosse uma coisa sistêmica, né? Quando, né, enfim, quase todas as sociedades do mundo funcionam de uma forma muito com vários elementos ideológicos e mesmo de funcionamento ali das coisas diferentes convivendo, né? E é importante tentar desenhar isso o melhor possível, né? Então vamos ao texto do Ladislau Dobor, certo? Ele começa falando o seguinte, que estamos vivendo uma crise do neoliberalismo, né? E essa crise desperta em todo mundo uma busca de novas teorias. Essas novas teorias, né? Elas zombam do culto à cobiça e falam em igualdade, volta do Estado, missões sociais e respeito à natureza. Quem as defende? E por que a mídia brasileira omite esse debate, né? Então só aí ele já está dando um caminho para a gente sobre o que ele quer dizer. Ele está fazendo uma crítica do neoliberalismo. E aí já é preciso falar de saída que isso que se chama de neoliberalismo é algo, né, que comparece em maior ou menor medida dependendo do lugar, né? Então você tem lugares na Europa
que o neoliberalismo chegou muito de leve, muito sem causar grandes transtornos, né? Que é justamente aquela coisa da Margaret Thatcher, né? Dos americanos, de Estado mínimo, né? Livre mercado e essa coisa toda. Então você olha para certos lugares na Europa, você vai ver ali que uma empresa de água foi privatizada, né, num distrito ou num país ali, né, enfim, especificamente no país, mas as outras empresas permaneceram públicas, as grandes e as empresas de energia, ali, essas empresas mais estratégicas. Já tem outros países que, né, viveram, né, essa experiência de uma forma mais radical. E aí você tem ali quase todos os serviços públicos privatizados e etc e tal. E isso, né, traz ali consequências, né? O caso brasileiro, por exemplo, a gente teve, né, a experiência com Fernando Henrique Cardoso e também agora com o Temer e o Bolsonaro. Para além disso, tivemos também infiltrações neoliberais dentro da experiência do PT, no poder também. E a gente vai falar disso no próximo vídeo, certo? Então, voltando, ele fala, né, ele cita essas características, né, que essas novas teorias estão zombando do culto à cobiça, a gente vai ver isso também, e trazendo de volta a discussão da igualdade, né, que é uma discussão do comunismo também, né? Volta do Estado, né, missões sociais e respeito à natureza. Muito bem, então aí ele diz, né, uma nova geração de economistas está construindo o que podemos chamar de economia do mundo real. Eu não gosto dessa expressão, né, porque mundo real é tudo, né? Mesmo as experiências que não deram certo, as experiências problemáticas, elas estão no mundo real, né? Mas ele está querendo dizer, né, que são novas experiências, né, que estão tentando enxergar os problemas dessas experiências anteriores para poder ir sugerindo deslocamentos, experiências mistas e tudo mais, certo? E aí ele cita um ponto aqui bem específico que a gente vê comparecer na maioria esmagadora dos países, especialmente nos países desenvolvidos, né? Ele diz, ele cita o Michael Hudson, que aí já é o primeiro autor que ele cita, né? E o Michael Hudson faz uma crítica da forma como o mercado financeiro foi tomando conta do dinheiro estatal a partir dos juros da dívida, né? E aí ele diz, né, o aumento do serviço da dívida, juros e amortizações, desvia os gastos de bens e serviços, encolhendo a economia e assim reduzindo o investimento em novas contratações. Tá? Para quem quiser uma referência boa sobre isso aqui no Brasil, eu cito a Maria Lúcia Fatorelli, que faz um trabalho muito bacana com a auditoria cidadã da dívida, né? Porque ela faz uma série de denúncias ali de que boa parte da dívida pública brasileira é fraudulenta, né? Seria dívida realimentada, né? Ressuscitada, né? Muita dívida morta que foi ressuscitada pelo neoliberalismo da década de 90. E essa crítica é importante por quê? Porque o que é isso, a dívida pública, né? Os países têm um orçamento, que é aquilo que eles arrecadam, né? Com dinheiro dos impostos e tal, e esse dinheiro do orçamento ele é revertido em gasto público, né, para os ministérios, enfim, né, essa coisa toda. E aí existe a dívida pública também, né, que o Estado, às vezes quando não dá para ele suprir um certo gasto com o dinheiro que ele tem, ele pega empréstimos, né, ele faz uma série de movimentações para poder manter naquela situação e vai se endividando, né? Só que o endividamento do Estado ele é bem diferente do endividamento das pessoas físicas, né? Porque o Estado ele é monstruosamente grande, inclusive, né, especialmente num país como o Brasil, que é um país, né, gigante, um dos 7 maiores países do mundo, né? Enfim, e o Estado, por ser muito grande, ele tem uma capacidade de endividamento muito maior do que uma pessoa física, né? E aí existe essa coisa, né, do cálculo da dívida em relação ao PIB, muito se discute isso, porque o Brasil, a dívida dos Estados Unidos, por exemplo, já passou de 100% do PIB. A do Japão é de 200% do PIB. O Brasil está em 75%, 80%, e os neoliberais chiam, né, o Banco Central neoliberal, posto pelo Bolsonaro lá, né, fica travando a economia,
justificando isso na dívida e na inflação, enfim, né? E essas movimentações, ao mesmo tempo, são criticadas por setores mais progressistas da sociedade que enxergam que o mais importante não é ficar controlando gastos, né? Você tem que fazer a sociedade andar, caminhar e se desenvolver, evoluir, né? Com, né, um certo limite, obviamente, mas esse limite do tal mercado financeiro, e isso aqui é uma das críticas feitas aqui pelos autores e pelo Ladislau Debord, esses limites do mercado financeiro eles são limites marotos, né? Porque eles posam de moralistas fiscais, dizendo que né, o Estado não pode gastar porque isso é o dinheiro do contribuinte, blá blá blá. Só que esse dinheiro, esse limite, o teto de gastos, por exemplo, no Brasil, ele dizia respeito a limites impostos a gastos, por exemplo, com saúde e educação por 20 anos, mas esse mesmo limite não havia para os juros da dívida. E esses juros da dívida, eles não pagam apenas dívidas, né? Eles pagam dividendos para apostadores do mercado financeiro, muitas vezes dividendos que são prometidos a priori. Ou seja, não importa se você apostar no título da dívida, mesmo que a economia fracasse aqui e gere prejuízo para o Estado, você vai ganhar do mesmo jeito. Ou seja, né, essa gente não perde nunca. Quem perde é o povo, que não tem investimento em educação, saúde, etc. Então essas coisas estão sendo rediscutidas porque chega num limite que isso, né, não se sustenta nem como argumento, né? Enfim, então essa é uma das coisas levantadas pelo Michael Hudson aqui, um dos autores que o Ladislau Debord cita, tá? Ainda com o Michael Hudson, ele diz, né, que o Estado, quer dizer, né, isso aqui é um comentário meu, né, o Estado, na verdade, tem duas vantagens, para além de tudo isso aqui, né, do tamanho, enfim, etc. Ele tem duas vantagens. Ele não necessariamente busca o lucro direto, né? Você pode, na verdade, o Estado funciona da seguinte forma, né? Você oferece o serviço para a pessoa, pelo menos em tese, e com várias experiências aí que demonstram que isso é possível, né? Você oferece o serviço para a população e você cobra o preço de custo, porque você não está colocando nenhum lucro na mão de ninguém, né? Então esse é um ponto positivo. E a gente tem, por exemplo, o caso, eu li ontem o caso de uma das refinarias do Rio Grande do Norte, que foi privatizada pelo Paulo Guedes. Era a refinaria com o preço do gás, acho que era o gás mais barato do Brasil, né? E depois que privatizou virou mais caro. Então, quer dizer, essa lógica de que necessariamente a privatização é boa porque gera concorrência e gera um preço melhor para o consumidor. Não, né? Isso não é uma verdade. Isso a gente olha para vários exemplos e percebe que isso não se sustenta, né? E mais, tem certos setores da economia que você coloca na mão do mercado, o mercado não se interessa. Por quê? Porque muitas vezes tem que ter um investimento de médio e longo prazo muito alto e a maioria esmagadora das pessoas não tem essa grana, né? Para além do investimento em infraestrutura e técnico e tecnológico, etc., que muitas vezes também não tem ou também não interessa, né? E aí, só que tem coisas que você não pode abrir mão, porque hoje em dia não dá mais para abrir mão de combustível, né? Não dá para abrir mão de energia, não tem mais condição de fazer isso. Não dá para voltar para o lampião, né? Entendeu? E aí você bota na mão de uma empresa do mercado, né? A Light, por exemplo, está aí, está pedindo, né, socorro judicial. Foi privatizada aqui no Rio de Janeiro, posta na mão de empresários, incluindo um desses aí que está envolvido com o rombo das lojas americanas, né? E tá aí, botou na mão dos empresários, está pedindo socorro judicial, né? Ou seja, essa ideia dos neoliberais de que o mercado resolve a questão não se sustenta, né? A gente vê vários exemplos aí de que isso não é verdade. E aí, muitas vezes, o Estado gere melhor. A Vale do Rio Doce é outro exemplo, né? A Vale do Rio Doce foi transformada numa empresa pública, virou uma empresa gigantesca e etc. e tal, e ela foi privatizada pelo Fernando Henrique, né? O neoliberalismo da década de 90 aqui no Brasil. Antes de ser privatizada, nunca tinha acontecido um acidente muito bizarro na Vale. Depois que ela foi privatizada, aconteceram 2 acidentes pesadíssimos nas cidades de Mariana e Brumadinho,
e destruíram a cidade inteira, destruíram o Rio Doce, né, que é o nome da própria empresa. Então, enfim, né, isso é uma faceta, que é isso que ele diz aqui, né, que ele diz, eles zombam do culto à cobiça. Esse culto à cobiça ele chega a tal ponto que a empresa destrói o rio que deu nome a ela mesma. É um negócio, inclusive, muito simbólico isso, né, dessa crise que esse tipo de modelo, esse tipo de argumento, né, enfim, passa hoje, né? E uma outra vantagem do Estado é que ela também gera uma empregabilidade, né, gera uma empregabilidade melhor e mais segura, né, para as pessoas. Então muita gente diz aqui no Brasil, porque o brasileiro adora o Estado, e também é uma crítica que a direita faz, né? Muitas vezes o brasileiro adora o Estado porque o Estado paga bem e invariavelmente, né, com exceções aí, mas ele geralmente paga bem e com vários direitos, com vários benefícios trabalhistas que você vê nas empresas privadas da Europa, por exemplo, né? E aí existe um fenômeno muito curioso no Brasil, que é o concurseiro bolsominion, né? Isso é um fenômeno a ser estudado. Eu já vi isso, eu conheço inclusive alguns, né? Quer dizer, o sujeito é concurseiro, passou anos aí, todos os anos do PT, eu cansei de escutar, pô, vai abrir um concurso não sei aonde, hein? Tô fazendo cursinho de não sei o que para fazer o concurso público, porque, pô, concurso público, né? Aí, de repente, começa, né, denúncia de corrupção contra o PT, o cara vira bolsomínio, vira bolsonarista e começa a defender o Bolsonaro contra o PT sem saber que ele está defendendo um projeto que é contra concurso público. Então são essas doidezas aí que a gente vive no Brasil, né, desses últimos anos, que é o concurseiro bolsomínio. Ainda vou fazer um vídeo aqui sobre isso, porque são um fenômeno muito curioso, né? Então, pessoal, continuando, né, ele diz mais aqui, ele fala, os modelos matemáticos deram uma aparência de ciência séria ao que se tornou, nas palavras de Michael Hudson, uma economia lixo, né, que ele chama. E é isso, porque da mesma forma que existe muita crítica, né, à forma como a física quântica é utilizada para justificar essas teologias da nova era, aí, essas proto-religiões que aparecem aí toda hora, né, por aqui, nos Estados Unidos, a matemática também acaba sendo, porque a matemática é uma coisa muito vasta, né? Você justifica quase qualquer coisa com a matemática. Então é isso, né? Estatística, por exemplo, é uma coisa muito curiosa. As pessoas defendem, às vezes, certos argumentos baseados na estatística que, né, o Ciro Gomes tem uma imagem fantástica que ele criou, que é isso, né? A estatística, muitas vezes, você bota o pé no forno, a cabeça na geladeira e pede para fazer né, e divulga a temperatura do estômago. Quer dizer, isso aí, né, diz o que é o estômago, mas não diz essa temperatura que está na cabeça e nem no pé. Então é um pouco isso. E aí fica um samba do crioulo doido que, né, que justifica qualquer bizarrice. Enfim, e aí inclusive porque existem as variáveis, essa é a questão, né? As variáveis estão em jogo aí, e são essas variáveis que estão aqui cada vez mais pipocando, pedindo novas construções teóricas aqui que representem melhor isso, né? E aí ele cita a ideia-chave do neoliberalismo, que é basicamente, se cada um de nós se concentrar em se apropriar do máximo possível, o resultado será mais prosperidade para todo mundo, né? Aí ele pergunta, quão racional é o slogan "a ganância é boa", né? Acumular para depois dividir. E aí eu já cito aqui, porque é isso aqui, né? A ideia do capitalista estrito sensu, neoliberal, o que deve ser estimulado nas pessoas é a vontade de ganhar mais dinheiro o tempo todo. E isso automaticamente gera, né, aumento da prosperidade para uma minoria e aos poucos, quer dizer, você primeiro concentra o bolo para depois dividir. Essa é a ideia básica dos neoliberais, né? E você encontra isso de várias formas na história da humanidade, defendido por outros campos de conhecimento. Eu li esse livro aqui quando eu tinha uns 25 anos, quer dizer, já tem mais de 20 anos isso, que chama-se As Origens da Virtude. Tá? Na época eu estava lendo muita coisa ligada à ciência e tal, e esse livro aqui é um estudo biológico da solidariedade, do Matt Ridley, né, que é um cientista.
E é muito interessante porque na época eu fiquei meio incomodado com algumas coisas que ele escreveu aqui, mas ainda não tinha certos subsídios para entender certos absurdos que eu li ele escrever nesse livro aqui. O fato é que nesse livro ele busca justificar biologicamente o neoliberalismo, ou enfim, né, essa ideia de que o individualismo é que prevalece sobre o coletivo e ele é que faz as coisas avançarem, o egoísmo, né, como ele costuma dizer aqui. Existe inclusive uma tese do gene egoísta, né, também, que é muito difundida pelo Richard Dawkins, né? E aí o Matt Ridley fala várias coisas aqui que cabem dizer, ele discute a questão da meritocracia. Olha só o que ele diz aqui, né, na página 284, ele fala: John Maynard Keynes, que é um autor do Capitalismo, né, diria que a origem das espécies é simples economia ricardiana expressa em linguagem científica, né? E Stephen Jay Gould, que é um cientista recente, né, disse que a seleção natural era essencialmente a economia de Adam Smith vista na natureza, né? Esse é o tipo essa é a visão clássica dos neoliberais, né? Em outras palavras, né? E você deve escutar muito isso nessas palestras de marketing, nessa coisa de motivacional de empresa, empreendedorismo. O mundo é uma selva, né? O capitalismo é uma selva, capitalismo selvagem, né? E cada um por si, é isso aí, entendeu? E tem que sobreviver e tudo mais. E isso realmente não é um retrato razoável da realidade, não se sustenta isso, né? E para além disso, isso é uma leitura ingênua da teoria da evolução, né? Porque a teoria da evolução, ela tem, se você olha para a teoria da evolução de uma maneira mais detida, né, mais filosófica, pensando nos detalhes, você vai ver que aquilo que acontece ali, que é chamado de adaptação, né, é um processo que é metade um desenvolvimento orgânico ali, individual e de espécie, e uma outra metade uma lógica de variáveis e muitas vezes caóticas, né, e que vão se deslocando aí para poder alterar, e sempre alteram, né, os seres, e enfim. Então, essa ideia de que, né, tem que sobreviver, muitas vezes ela não se sustenta em nível nenhum, né, na natureza. Tá? Tem espécies, por exemplo, que se jogam, né, se matam mesmo para poder as outras poucas ali sobreviverem. Quer dizer, cada agrupamentozinho ali, você vai ver que tem desenhos diferentes, né? Então, essa ideia de que é uma movimentação necessariamente conectada com, né, um individualismo, né, não se sustenta a um olhar simples assim para a natureza, tá? E aí ele diz, né, ele fala aqui na página 296, tá? Acho que eu vou ter que fazer 3 vídeos sobre esse tema aqui, porque tem muita coisa para falar. Na página 296, ele diz uma coisa que é interessante. Ele fala, né, defendendo a causa do individualista, né, ele diz: o governo é o problema e não a solução. E aí ele diz que depois que os estados começaram a ficar muito grandes e tal, que aconteceu um colapso do espírito comunitário e desgaste da virtude cívica, né? Pela mão fatal do Leviatã, que ele está fazendo uma referência ao livro do Thomas Hobbes, né? Que pegou essa figura bíblica do Leviatã para poder figurar o Estado como uma figura, né, enfim, autoritária, bizarra e ao mesmo tempo, né, gigantesca. E aí ele finaliza o parágrafo dizendo: o Estado não negocia com o cidadão para assumir a responsabilidade conjunta pela ordem cívica, não gera nele qualquer obrigação, dever ou orgulho. Em vez disso, impõe obediência. Não é de admirar que, tratado como criança má, ele se comporte como tal, né? Ele, o cidadão, né? Então a visão dele é a visão típica dos neoliberais, né? De que o Estado não é, né? O Estado ele é autoritário, né? Isso também é uma visão radicalmente ingênua, né? E muitas vezes o Estado, aliás, geralmente, o Estado fica mais autoritário quando ele cai na mão da direita, né? Seja da direita conservadora, e aí esse autoritarismo é bem explícito, seja nos neoliberais, né? Enfim, mais light, né?
de sapatênis, enfim, porque aí fica velado, né? Porque eles só investem em polícia, tá aí o Tarcísio, né, de Freitas em São Paulo, chegou lá privatizando já coisas e ao mesmo tempo investindo em polícia, é isso que eles sabem fazer, né? Então, muitas vezes o Estado é mais autoritário na mão da direita, aliás, quase sempre, né? Quase sempre. E aí, enfim, e ao mesmo tempo essa ideia do Estado como, né, uma instância vertical que impõe obediência estrito sensu é estúpida, né? Porque você olha que em vários lugares do mundo o Estado funciona gerando serviço de saúde gratuito para a população, qualidade de vida, né? Enfim, todos os países do norte da Europa são assim. Dinamarca, Alemanha, Noruega, Suécia, a própria França também, enfim, a Inglaterra tem saúde pública gratuita, né, para todo mundo, de qualidade. Então isso é uma ideia ingênua, tosca, né, e que você olha para o mundo e vê que isso não se sustenta, né? Para além do fato que eu citei outro dia, né, quando você tem como referente na sua cabeça de inteligência, né, a solidariedade, a compaixão, isso, você olha para isso, você fica mais indignado ainda, porque, né, a pessoa não pode deixar de ser atendida por um médico estando doente porque não tem dinheiro. Isso é um absurdo pensar isso, querer isso, né, como projeto. E é isso que a direita quer, né? Se o Paulo Guedes pudesse, ele privatizava o SUS, né? E dane-se quem não tem dinheiro, que se dane. A empregada não pode ir para a Disney e o pobre não pode ir para o médico. Por quê? Porque não tem dinheiro, né? Enfim, né? E aí o Matt Ridley finaliza aqui as reflexões dele falando do self-made man, defende algumas pessoas, alguns cientistas aqui como self-made man, né? Essa expressão self-made man, tá aqui de novo o livro, né? Essa expressão self-made man é uma das ingenuidades aí, né? Que é o que norteia a cabeça da galera que defende meritocracia, né? O self-made man seria isso, é o cara que se fez por si próprio. Ninguém na história da humanidade se fez por si próprio, não existe isso, né? Para início de conversa você já nasce ali com dois pais, né? Um pai, uma mãe que estão ali, né? Ou alguém que te cria eventualmente, mas que te dá comida quando você não consegue nem andar direito, então enfim, né? E aí muita gente recebe herança, muita gente tem um, né? Então existe uma diferença muito grande entre, né, o meu caso, por exemplo, eu tive uma família de classe média que me deu colégios bons para estudar, e uma pessoa que nasce na favela, nasce no sertão, que não tem nem o que comer direito, né? E que, portanto, né, eu já estou nessa comparação aqui, quilômetros na frente daquela pessoa ali. Então, como assim self-made man? Que bosta é essa, né? Que ideia tosca é essa? Isso não se sustenta. Então, o mais próximo de algo civilizado que a gente pode pleitear é uma sociedade na qual o básico de qualidade exista para todo mundo. E a partir desse básico de qualidade para todo mundo, você começa a construir o seu caminho individual, as suas escolhas, né, e as suas contribuições individuais, né? Mas todo mundo tem direitos ao básico igual, aí está funcionando bem. E esse básico igual, ele vai subindo, né? As exigências ligadas a esse básico igual para todo mundo vão crescendo conforme as sociedades vão avançando também, né? Quando o celular foi criado, por exemplo, isso não era uma necessidade básica, hoje já é. Hoje é um negócio que você olha, isso abre caminhos para, né, abre centenas de caminhos ali. Então é preciso, se não, né, que isso seja oferecido pela escola pública, que pelo menos haja um crédito, né, acessível a todo mundo, ou a maioria esmagadora das pessoas. Beleza, pessoal? Então, falta falar mais coisas aqui, tá? Então, a gente vai continuar a análise do artigo do Ladislau Debord no vídeo de amanhã, para depois finalizar falando do caso brasileiro conectado com essas ideias que ele traz aqui. Beleza? Então é isso, a gente se vê no vídeo de amanhã. Grande abraço, tamo junto. Fui.